Ai, 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 começando mais um Pô de Mulher por aqui com muita cor. Gente, quem está nos acompanhando aqui por vídeo, tá vendo um monte de cor aqui na mesa. Falando, mas o que tá acontecendo nesses estúdios aqui da Juliana Rangel Comunicação hoje? Se liga que vem muito conteúdo legal. Mulherada ama isso, mas homem também, né? Sim. Não é só mulher não, viu? Porque é pra todas as pessoas, independente aí de sua idade, classe, cor, entendeu? Todo mundo tem que fazer isso aqui, gente. Todo mundo é colorido. Todo mundo... Ó, ela já até falou, então eu já vou apresentá-la. Todo mundo deve ouvir essa vozinha, deve lembrar dela, de várias coisas de TVs aí, apesar de que ela ficava muito nos bastidores, sabe? Mas na internet ela tá na frente das câmeras aí, nas redes sociais, falando muito pra você, viu, mulher? Seja bem-vinda aqui no Pô de Mulher. E a minha convidada de hoje, ó, o sobrenome dela é alemão, então eu vou ver se eu falo corretamente, tá? Veruska Schreiber, ó. Errei, mas agora eu corrijo. Veruska Schreiber, seja bem-vinda no podcast. Ó, essa mulher aqui, gente, publicitária, estrategista de imagem pessoal. Ela tem um currículo, assim, só para você ter ideia, MBA em marketing, já foi apresentadora de TV, empreendedora sempre, né? Tá no seu sangue, porque quando a gente começou, eu conheci a Veruska da época do Oferta Mix TV, que foi quando tudo começou em Ribeirão Preto aí com ela. Mas primeiro deixa eu dar umas boas-vindas. Veruska, seja bem-vinda ao Pô de Mulher, mais um programa no ar e trazendo mulheres inspiradoras com histórias inspiradoras e também tem muita coisa para somar, ensinando a mulherada aí para a gente se posicionar em mercado e, gente, falar de cores. Exatamente. Calma que nós já vamos explicar o que é essa parte aqui dela de estrategista de imagem pessoal. Para mim é uma honra estar aqui, né, no Pô de Mulher, inspirando mulheres e colorindo mulheres, almas, homens, crianças, todo mundo é colorido. Exatamente. E, gente, por que tá toda essa cor aqui? Hoje a Veruska, ela veio mais cedo aqui pro estúdio e ela fez comigo o que é a coloração pessoal. Exatamente. Eu nunca tinha feito. Por exemplo, essa roupa aqui, ela já me apagou um pouquinho, entendeu? Já me escureceu, mas a gente deu um jeito com a maquiagem, né? Isso, Por exemplo, tudo é estratégia. Porém, eu achei muito legal esse trabalho, que é o que ela vai falar muito aqui, e contar também um pouquinho a história dela. O que é realmente a coloração pessoal e como que a gente muda, na verdade, a nossa imagem, passa, na verdade, a mensagem, que é a imagem que a gente quer passar da gente com as cores. Então, as cores que a gente usa aí na roupa, no esmalte, até mesmo no tom do batom, do na blush, maquiagem, no cabelo. O cabelo, né, Veruska? Em tudo que você imaginar, tudo é cor, né? Exatamente. E tudo comunica, tudo transmite algo a nosso respeito para nós e para as pessoas à nossa volta. Vou abaixar um pouquinho mais seu microfone, pra você ficar mais à vontade. Ah, ok. Aqui. Aí, muito bem. Meu primeiro podcast, assim, né? É tudo ao vivo, assim, que eu falo de não ter edição, tudo certo, porque é um bate-papo, né? Exatamente, Então, nós estamos descontraído aqui. E isso que é o gostoso. Exatamente. Mas eu quero começar com você lá do começo. Hoje você tá com quantos anos? 48. 48 anos, gente. Eu tô falando que eu conheci a Veruska em Ribeirão Preto, nós estamos falando aí do ano de 2003, mais ou menos. Meu Deus. 2003, 2002. Ou seja, nós estamos falando de 20 anos, praticamente, né? Pois é, tem um pouco antes ainda. A Veruska, primeiro, publicitária. Sim. Então, você sempre atuou na sua área. Nasceu em Piracicaba. Sim. Né? Você veio para Ribeirão com quantos anos? Com 21, para fazer faculdade de publicidade. É aquela mesma história. E fica, né? Exato. Toma água e não vai mais embora. Não vai embora, exatamente. E você sempre foi muito atuante na sua área de publicidade, Sim, né? Desde sempre. Desde sempre. E assim, de tudo que você atuou, eu acho que o Oferta Mix TV foi um projeto seu de longa data, né? Exatamente. Que deu muito certo na TV, porque eu me recordo. E foi pioneiro, né? Sim. Aqui no interior, acho que em muitos outros locais, porque era um formato de um programa de vendas, né? Com entretenimento. Com entretenimento, exatamente. E que acabou tendo uma audiência excepcional quando você trouxe tudo isso para Ribeirão, né? Sim. Eu queria que você falasse mais. Perfeito. Bom, Oferta Mix TV era um filho para mim.
a gente criou um projeto realmente inovador, porque na época os programas de varejo eram muito chatos. Era só venda, vem pra cá, corra, não perca. Era só isso. Aham. E o consumidor, ele vai evoluindo ao longo do tempo. A gente percebe que as pessoas, elas não ficam mais só, tipo, você viu a oferta, você sai correndo para comprar, porque você quer ser envolvida. E até hoje esse processo acontece. Hoje eu falo que existe o Oferta Mix TV através das blogueiras. Elas fazem exatamente Mudou um isso. pouquinho o perfil, mas não deixa Mudou de o perfil, ser, mas né? é a mesma coisa. É um ir até o conteúdo mais ali por cliente, trás e tudo né, mais, mas não deixa experimentar de ter uma roupa, falar venda, preço. né? Tá vendendo também, só que vendendo através dos stories na internet. Então, eu falo que é a evolução, né, do Oferta Mix TV. Então, a gente percebeu que existia essa lacuna de faltar um envolvimento com o telespectador, trazer esse telespectador mais para perto, conhecer quem é esse telespectador e trazer conteúdo para esse telespectador, que hoje na internet se fala muito, né? Principalmente no Instagram, no YouTube, que o que vale é o conteúdo que você produz. Então, o foco do Oferta Mix TV era a produção de conteúdo e a venda era uma consequência através da audiência que o conteúdo trazia. Olha que legal. Quantos anos ficou no ar o Oferta Mix TV? O Oferta Mix TV ficou no ar quase 10 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Uma história aí de sucesso com um projeto Dentro inovador. do SBT, era o programa que mais ficava no ar na mídia aberta, porque a gente tinha 2 horas por dia, de segunda a sábado. Era de manhã, De manhã, e na hora do almoço. Exatamente. Aí a gente criou um jingle, que também é um super chicletes, né? Oferta Mix feito pra você, Oferta Mix TV, Oferta Mix no ar, as melhores ofertas em um só lugar. Olha como fica, né? Fica. Não tem As pessoas jeito. me encontram e cantam o jingle. Oferta Mix feito pra você, Oferta Mix TV. Então foi mágico, a gente tinha uma preocupação estética enorme, que tem tudo a ver com o que eu faço hoje, que é a imagem comunica. Então eu tinha uma preocupação quase que neurótica com a imagem dos apresentadores, então todos eram uniformizados, então existia um padrão. Ou seja, lá você já tinha um pouco essa pegada do que você atua hoje, né? Tudo Com o tem que a a ver imagem tem que passar. Exatamente, Ali, né? o que você quer comunicar com aquela Aham. imagem. Então, a TV, ela tá comunicando diretamente o tempo todo, através da nossa visão, através da nossa audição. Então, o uniforme do Oferta Mix TV teve estilistas. Eu vi que você entrevistou o Sal outro dia, o Salvatore. Um dos uniformes do Oferta Mix TV foi o Salvatore que desenvolveu. Olha que chique. Que legal, super. Exatamente. Então, assim, a gente sempre trazia algo, né, nas temporadas do Oferta Mix, mudando o uniforme para mudar o layout do programa. Então, tudo comunicava, né? Desde a vinheta até o uniforme, o GC, tudo tinha um porquê ali. Entendi. E aí, me fala uma coisa. Não fala uma coisa, não. Deixa eu contar uma história primeiro. Ai, Que eu depois eu quero- quero entrar na coloração Tá, ok. e tudo mais. A Verusca, gente, vou contar como eu conheci a Verusca. Estava eu no meu 2º ou 3º ano de faculdade. Tinha o meu jornal lá em Guatapará, mas eu já morava em Ribeirão Preto. E um dia me falaram na faculdade, olha, tem uma vaga aberta para apresentação no Oferta Mix TV. Eu falei, vou me inscrever. Ah, adoro! Mandei meu currículo, chega a mensagem da Verusca, olha, você consegue fazer um teste com a gente? Semana que vem eu quase morri. Falei, meu Deus, TV! Eu adorava já o programa, já acompanhava e tudo mais. Fui eu fazer esse teste. Passei o dia todo, a tarde, na verdade, toda com a equipe na rua. Sim. Junto na época com a Kelly Godoy. Que Adoro a Kelly. foi uma das que começou, né, Sim, Verusca? a Kelly Godoy foi uma das que iniciou nesse negócio aí de varejo. E aí fui com ela pra rua, cinegrafista. Tensa, né? Porque você tinha que falar um texto lá, era 30 segundos, tinha que ser 30 segundos. E tinha que vender. E vender. Então, como que eu fazia tudo aquilo e tal? Fui pra rua, fiz todas as gravações. Tensa, falei, beleza, vamos aguardar. Cheguei, voltei pro escritório, ela me botou numa sala. Ai, meu Deus. Na sala de reunião, fechou a porta. Me vende esse sapato aqui. O sapato dela tava no pé dela, tá? Ai, adoro Como é que sapato. você venderia esse sapato? Eu falei, meu Deus, como que eu venderia esse sapato? Não lembro se eu me dei bem, mas eu fui, falei e tal, eu mostrei detalhes, isso, aquilo. Achei que tinha terminado, né, a entrevista. Não, agora vamos pra minha sala que a gente vai conversar. Bater um papinho. E você sabe uma pergunta que eu lembro que você me fez?
E olha como tem muito a ver com a nossa identidade, personalidade. Sim. Ela perguntou pra mim na época se eu era submissa. Eu perguntei, Você me gente, eu não lembro. perguntou. Olha só, a gente não lembra. Você é submissa? E eu demorei pra responder. Tô Porque eu chocada. sou submissa! Hoje nós vamos Só que revelar aí, por quê. eu não sabia se eu podia falar que não, porque eu Qual tinha era que a resposta reportar um certa? chefe, alguma coisa. Eu tava numa entrevista, eu falava, meu Deus, e agora? Se eu falar que eu não sou, Ela vai falar, ele é insubordinada. imagina, essa menina aqui é rebelde, não vai dar certo não, entendeu? Mas e se eu falar que eu sou, eu não vou estar sendo verdadeira porque eu não sou submissa. Aí eu lembro que eu respondi pra você, eu falei assim, depende. Depende da situação, do momento, se eu tenho que ser submissa ou não. E aí, essa foi a pergunta que pra mim assim foi o auge. Tô chocada. Mas aí, gente, por que eu tô contando essa história? Pra gente ver como que é o universo. Exatamente. Como que o mundo dá voltas. Sim. Porque naquela época eu já estava com meus 23, 24 anos, foi quando eu consegui ter condições de pagar a minha faculdade, financiamento de FIES, que eu fui fazer, mas já Sim. atuava na área. E eu queria muito crescer em Ribeirão Preto, eu queria muito entrar em grandes veículos, em trabalhar, ter oportunidade. E eu buscava demais da conta. E naquele momento não foi a oportunidade. Fiquei triste, eu chorei. E eu não sabia de nada disso, viu, gente? Não deu certo a vaga. Depois eu vi realmente que a que fez comigo o teste é a que entrou. E aí eu acompanhava. Quem que entrou? Fiquei curiosa agora. Meu Deus, eu tenho ela, a imagem dela na Eu minha não lembro o nome cabeça e eu dela. não lembro o nome dela. Quem Nossa, será, gente? Até eu fiquei ela era um curiosa pouquinho agora. meio loirinha, cabelo mais aqui assim, não tão loira, mas claro, não Tá. me lembro o nome dela. Enfim, e aí passou. Quantos anos depois, Meu Deus. a gente se reencontra num outro momento Exatamente. da vida da Verusca, um momento totalmente novo, Sim, que foi com a Coisas da Cuca. exatamente. Com os seus colares, que eu Isso. lembro que eu tinha acabado de abrir a cafeteria no centro, em Isso. Ribeirão Preto. E aí a gente se cruzou e ela falou, olha, eu quero te dar um presente. Foi mesmo. E aí ela me levou um colar que representava força. Isso. Na verdade, eu já estava com a cafeteria aberta, estava indo para 2 anos. Sim. Deixa eu corrigir. E aí ela falou, porque é isso que representa você, tal, tal. Só que aquele colar, eu vou te contar aqui agora também em primeira mão. Ele fez muito significado pra mim naquele momento da minha vida. Nossa, ela quer me arrepiar, gente. Porque fazia uma semana que eu tinha me separado. Jura? E você chega com um colar pra mim de força. Gente, pena que... Olha que eu tô arrepiada. Aliás, hoje aqui foi só arrepio. E aí, eu peguei aquele colar de força e falei, meu Deus, força, sabe? E era tudo que eu precisava exatamente naquele momento. Força pra enfrentar um processo Sim, de pra se separação. recomeçar, pra se reconstruir, pra se reinventar. reconstruir, se reinventar. Meu Deus, eu não sabia disso. Foram 2 momentos especiais na minha vida. Um primeiro, com uma oportunidade, uma vaga, né? Tipo, estava eu lá tentando, né, crescer na minha Sim. carreira. O segundo veio você com Coisas da Cuca, com aquele colar que eu tenho e uso até hoje. E agora nós estamos no terceiro momento, que é nesse podcast. Meu Deus. E pra gente falar um pouco de tudo isso da sua história e principalmente esse momento novo na sua fase. Sim. E é esse momento que a gente tem que mostrar para as mulheres da reinvenção, né? Exatamente. De adaptação de mercado. Sim. Ou seja, você de uma área publicitária, totalmente assim, comunicação. Você se encontrou num certo momento com os colares, Sim. Coisas da Cuca, e que tinham já essa mensagem. De Era força, acessórios com alma, né? Lembra que o slogan era esse? sentimentos, Cores. cores e tudo mais, que agora acabou te levando para a coloração Exatamente. pessoal, que nada mais é do que isso, é você intensificar e mostrar a imagem real que a gente representa Exatamente. e a personalidade, né? Exatamente. Porque, gente, eu vou ler depois da cartela de cores e que tem lá escrito a minha personalidade. Eu desacreditei. E eu, então, fiquei Olha que nós arrepiada. Eu treinamos. faço isso, mas eu ainda sempre me surpreendo. E aí eu falei, essa sou eu. E aí, de repente, quando a gente terminou de fazer a minha coloração, eis que eu sou a primavera, a primavera brilhante, que é essa daqui, ó. Vitor, põe na geral pra mim, ó. Que é essa daqui. Cores Ó, vocês super podem ver que intensas. dá pra ver mais, tá vendo, ó? E
além de ter todas essas cores que eu já sempre gostei por intuição, por Sim. coincidência, são as cores da minha logomarca. Não, gente, a hora que a gente terminou, ela pegou e falou, né? São as cores da minha logomarca. Eu falei, meu Deus, é muita sincronia. É muito, gente, porque tudo é a nossa expressão, tudo comunica. Eu sempre falo, tudo é estratégia, tudo comunica o tempo todo. E mostra que realmente, Juliana, você tá no seu caminho, você acertou muito. Eu tenho uma admiração enorme pelo caminho que você trilhou. Talvez se eu tivesse te contratado lá atrás, você teria talvez ido para outros caminhos, né? Tudo na vida tem propósito, tudo tem os seus momentos, né? E a gente se reencontrou num momento que você estava precisando daquilo. E assim, e quando eu criei o Coisas da Cuca, quando o ciclo da televisão se encerrou, foi muito difícil para mim. Eu queria que você falasse desse momento, Porque inclusive, porque foi uma mudança totalmente radical, né? Foi assim, uma mudança 180 graus na minha vida, porque eu sempre imaginei que isso era a única coisa que eu sabia fazer na vida, né? Porque dentro do Oferta Mix TV, né, era eu e a minha irmã que éramos sócias, e não era só o Oferta Mix, eu tinha uma produtora de vídeo que produzia o jornal local do SBT, né, o Noticidade na época, que era ao vivo, um programa de esportes, que é o SBT RP Esportes, e o Oferta Mix TV, que era um programa de vendas e entretenimento. Então, a minha vida era muito preenchida. E assim, telefone tocando o tempo todo, aquela agitação de vida. Você sabe o que é uma televisão ao vivo, né? Imprevistos. Então, assim, eu tinha uma vida muito louca. E muito cheia de propósitos, cheia de energia. Quando o ciclo da televisão fechou, né, acabou. E que foi da noite pro dia, né, Verusca? Foi eu muito, acho que isso foi impactou muito mais, que aquela impactante. da noite pro dia você falou, meu Deus, o que não que foi eu planejado faço agora? né? E existem essas situações da vida da gente que às vezes a gente não planeja uma separação, a gente não planeja uma demissão, a gente não planeja uma doença. São situações que acontecem, que vêm para nossa vida sempre com uma lição. E aí a gente decide se a gente vai sofrer ou se a gente vai aprender, né? Eu aprendi uma frase que mudou a minha vida, que é o seguinte: você quer ser um eterno aprendiz ou você quer ser uma vítima sofredora? Porque você pode escolher. Situações difíceis na vida da gente não tem como serem evitadas. Faz parte do ciclo da vida. Não tem como a gente viver na Disney World o tempo todo. E é isso que nos torna mais fortes, mais resilientes, mais maduros, que nos torna gente, mais humildes, né? Esses processos é igual desabrochar de uma borboleta que passa por metamorfoses, né? Então, esse processo que aconteceu, esse rompimento que aconteceu na minha vida, me trouxe muita profundidade no meu interior. E eu agradeço por isso, né? Na época eu jamais falaria isso, né? Falei assim, nossa, muito obrigada, viu? Por ter perdido meu sonho, por ter perdido um projeto da minha vida. É porque quando isso acontece, a gente cai, não é? Despenca. É como se a gente tá lá que faz assim, ó. Não, despenca. E aí você fala, meu Deus, e agora? O que eu pois faço? Isso você sai da zona de conforto, não, porque tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Você faz tudo que você adora ali. Exatamente. Você tem toda a sua equipe você tem montada. poder, equipe, tudo formadinho, tudo encaminhando, os clientes anunciando, você tinha tudo, né? Você tinha tudo ali rodando. Imagina se a tua empresa amanhã fecha. Com toda a tua equipe, todo o seu projeto, todo o seu sonho. E sem você esperar, né? Sem você querer. Aí é a questão. Então, né? E aí vem a história de você aprender a ressignificar as coisas que acontecem na tua vida. E aconteceu um processo que eu me fechei. Eu entrei para dentro de uma concha, porque para mim eu tinha perdido o propósito da minha vida. Porque eu achava que o propósito da minha vida, e é muito importante a gente ter propósito, eu achava que o propósito da minha vida era aquilo, era fazer televisão, era fazer o Visual Mix, que era aquele quadro de transformação, era empregar as pessoas, era esse o meu propósito de vida, entendeu? Levar conteúdo para os nossos telespectadores. Então, assim, eu entrei numa crise absurda dentro de mim, porque eu falei, acabou, virei cinza, virei preto e branco, eu não tinha mais sentido, entendeu? Eu entrei em depressão, eu não queria ver gente. Às vezes eu saía na rua, as pessoas me reconheciam e eu começava a chorar.
Aí eu falava, gente, eu não posso nem mais sair, porque eu era uma pessoa pública. Eu aparecia na TV. É E aí as diferente de pessoas você iam acabar primeiro- uma empresa e, tipo assim, ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores. Ninguém sabe quem é você. Você vai pra rua, você vai pro supermercado, segue tua vida. E ninguém vai te perguntar o que E aconteceu. não tem como. Você na rua, a primeira coisa que as pessoas perguntavam era do programa. Exatamente. Fala Né? assim, cadê você? Você sumiu. Por que que acabou? E aí tocava na ferida, né? Não, Naquela e coisa que você tocava- tinha que falar daquilo que não era o momento Eu ainda. chorava. Aí as pessoas me abraçavam e falavam, calma, calma. Aí eu falava assim, não, vai passar. E aí eu ficava mais dentro da minha casa. Eu falo que eu vivia a pandemia antes da pandemia acontecer. Porque aí eu não conseguia mais sair. Eu ficava dentro da minha casa, eu tentei reconstruir uma zona de conforto onde não doesse. Né? Então eu ficava o tempo todo dentro da minha E casa. essa eu não zona de saía- conforto seria não cruzar com as pessoas, não ser para as vista. pessoas não te questionarem. Não me verem. Eu queria ser transparente. Entendeu? Eu queria sumir, desaparecer, para que não tocasse nessa ferida que me doía tanto. E foi aí que surgiu Coisas da Cuca. Porque eu sempre gostei de trabalhos manuais. Eu tinha um quadro, inclusive, no programa que chamava Art Mix, né? E dentro do Art Mix, eu trazia à existência o que não existia. E o Coisas da Cuca foi exatamente esse resgate, né? E eu comecei a pesquisar como fazer acessórios em corda. E muita gente, né, que me conhecia, muito expansiva, estava tomando remédio para depressão e tal, falava, agora ela enlouqueceu de vez. Porque eu fazia a corda, desfazia a corda. Eu fazia os nós e desatava os nós. Eu fazia os nós porque eu tinha que aprender o movimento do nó. Aí eu falava, meu Deus. Gente, brincaram comigo. Algumas pessoas foram muito maldosas, né? Falaram assim, agora ela pôs a corda no pescoço. Porque, né, era a corda que eu fazia, né? E a corda também é o símbolo do enforcamento. Mas essas pessoas que brincavam com você eram o quê? Pessoas próximas? Não, às vezes, pessoas que me conheciam da época do programa não falavam na minha cara, obviamente, né? Mas as pessoas falavam, nossa, não sabe, fulano falou, agora você tá com a corda no pescoço mesmo. E era literalmente o colar, entendeu? Então, assim, eu passei por uma situação, então você que tá me ouvindo, me assistindo, eu falo pra você que o chão não é o limite, o chão é a mola pra te impulsionar. Quando você chega no fim do poço, ali você se encontrou com quem você de fato é na sua essência. E dali você vai reconstruir em cima de quem você sempre foi. Porque aquilo que a gente construiu no nosso passado é a escada que nos leva para onde a gente está no presente momento e para o nosso futuro. Então, não anula o que você viveu, o que você aprendeu, o que você construiu, não é destruído. Na verdade, você passa por um processo de evolução daquilo que você era para aquilo que você tem que ser. Entende? E aí o Coisas da Cuca, você lembra que os acessórios, como você disse, tinha nomes de emoções positivas. E o primeiro acessório que eu criei, você tem ele aqui, inclusive, que você levou ele para Nova York, foi o Felicidade, porque eu estava muito triste. Então eu comecei a trazer, me arrepia falar isso, porque eu comecei a trazer à existência o que eu não sentia. Então começou com a felicidade, depois veio fé, porque eu perdi a fé em mim, em primeiro lugar. Porque eu lembro que eu não sabia qual era meu propósito mais de vida. Aí depois veio gratidão. Agradecer pela minha saúde, pela minha família, porque para aquilo que eu já tinha, não o que eu perdi. E aí eu aprendi que agradecer, a graça desce. E reclamar, eu clamo de volta aquilo que eu não tenho. E cada acessório que eu ia criando, eu ia trazendo as cores e as emoções positivas. E você ia se fortalecendo, E né? eu ia me fortalecendo para trazer onde eu estou hoje, gente. Na estratégia de imagem pessoal. Exatamente. Verusca, esse processo seu de reencontro, quanto tempo ele durou? Por exemplo, um momento, igual você teve um momento de depressão. Sim. Quanto tempo você ficou reclusa, quietinha, para se redescobrir e aí ir Desabrochar. pro mundo? Aham. 6 meses. 6 meses. Sim, foram 6 meses de luta. 6 meses para entender. E uma coisa interessante, Juliana, o dia que eu descobri que eu falei, peraí, eu queria saber meu propósito. Porque eu falei, não é possível que eu perdi o meu propósito, não é possível que o propósito seja só isso. Não, o propósito tem que ser uma coisa maior. E eu comecei a cavar dentro de mim essa coisa de propósito. E aí eu descobri que eu nunca perdi meu propósito. O meu propósito de vida sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas, independente da minha profissão.
A profissão, ela é um meio. O propósito é aquilo que é além disso. E eu sempre amei fazer a diferença na vida das pessoas. Então, na TV, quando eu fazia o Visual Mix, que era a transformação, eu transformava as pessoas, eu fazia a diferença na vida daquela pessoa. Quando eu empregava alguém, eu fazia a diferença na vida da pessoa. Quando eu levava um conteúdo para esse telespectador, eu fazia a diferença na vida daquela pessoa. Quando eu criei o Coisas da Cuca, com as emoções positivas e com as cores, eu fui a primeira pessoa que criou acessórios personalizados dentro das cartelas de cores, porque eu descobri essa profissão que eu não conhecia, mas eu ainda não era, na época chamava consultora de imagem, eu não era, e eu nem sabia que isso existia. Só que aí no feeling, na pesquisa, porque lembra que a gente não deixa de ser quem a gente sempre foi, né? Eu sempre fui criativa, sempre fui fuçada, sempre fui muito positiva diante da vida, eu sempre vi a luz no fim do túnel, tanto é que a minha cartela é o verão claro. Então, isso me trouxe muita força de entender que tudo faz sentido, tudo se encaixa. São peças do quebra-cabeça da vida que quando você se abre e ressignifica, tudo se encaixa. Exatamente. E aí, eu queria que você contasse, então você fez o Coisas da Cuca. Sim. E como é que a coloração, pessoal, ela entrou de vez na sua vida? Pois é, lembra que eu tava no preto e branco, no cinza? Eu queria que você explicasse o que é exatamente claro. também, porque tem muitas pessoas, eu mesma era meio leiga, sim, e eu precisei passar por todo o processo, gente, para entender o quanto é importante isso, o quanto faz a diferença. Aliás, eu fiz questão disso, viu, gente? A Ju queria gravar um podcast comigo, me convidou para gravar, e aí eu falei para ela, não tem sentido eu falar sobre coloração pessoal, Color ID, se você não passar por isso. Sim, eu entendi se você não sentir na alma esse Aham. processo e entender que as coisas fazem sentido, as cores comunicam sim. Como é que surgiu a questão da coloração? Quando eu descobri, e eu comecei a criar esses acessórios personalizados, porque uma das formas de burlar sua cartela de cores, de usar cores que não estão na tua cartela, é usar os acessórios nas cores da tua cartela. E aí, publicitária, viu um super nicho de mercado. Hoje, várias pessoas produzem acessórios personalizados nas cartelas. Mas isso há 4, 5 anos atrás não existia. Tinha. Aliás, coloração pessoal, a pessoa nem era tão divulgada, assim, as pessoas nem sabiam tanto. Então, eu criei os acessórios personalizados e as consultoras vieram em cheio, porque às vezes a pessoa olhava a cartela e falava assim, nossa, mas eu tenho um monte de preto no meu armário, minhas blusas e tal, e eu não vou mais poder usar isso? Não, você vai procurar a Verusca do Coisas da Cuca e ela vai personalizar o acessório dentro da emoção que você quer e dentro da cor que te beneficia. Que já vai te trazer o resultado ali exatamente, na na face. Exatamente, aí que começou. Aí eu sempre fui uma apaixonada por cores, inclusive eu vi até o quadrinho lá do Romero Brito autografado aqui, porque a Juliana é muito chique, né? Ai, gente. E eu sempre pintei pop art, eu sempre gostei de cor. Então as cores sempre fizeram parte da minha vida, só que, né, de uma forma informal. E hoje virou minha profissão. Isso já há 5 anos, é isso? Eu trabalho, né, no Coisas da Cuca desde final de 2006. Tá, então, mas a coloração mesmo que você... A coloração pessoal, de me formar, me tornar uma profissional na área, faz 3 anos. Porque a coloração pessoal, na verdade, é uma das coisas que eu faço como estrategista de imagem. A gente começa pelas cores, mas aí tem definição de estilo, tem montagem de look... tudo a ver e sempre voltado para o autoconhecimento, Juliana. Tudo que eu faço é voltado de dentro para fora. Né? O que nós somos por fora é a nossa embalagem. O que nós somos por dentro é a nossa essência. Não adianta eu criar uma embalagem que não represente o produto. Entendi. E, gente, e a coloração? O primeiro passo é você descobrir se você está do lado quente ou frio. Exatamente. Se o seu subtom é quente, o subtom é frio. Eu não consigo olhar para uma pessoa e falar a cartela dela e nem falar se ela fica melhor de tons de cores quentes ou cores frias. Então, a gente sempre... Eu falo que separa o joio do trigo, entendeu? Então, eu vou definir, né? Você acompanhou isso no espelho. Sim. Se o seu subtom é quente, se o seu subtom é frio. O que é subtom, gente? Eu analiso no subtom a quantidade de hemoglobina e caroteno. Ou seja, o nosso DNA nasce com a gente. E aí, gente, é muito engraçado, porque a gente vê gritante a diferença quando ela pega aqui, por exemplo, esse daqui é o meu oposto. Isso. Que ela colocou aqui. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, ver. Quando eu pego esse aqui, é que eu tô de make, né? Você tinha que fazer sem maquiagem. E coloco aqui em mim, ó, que é a primeira coisa que ela faz.
né? Uhum. E aí, é impressionante como que eu consigo ver como muda a parte do rosto e, de repente, tirar a saúde, vamos dizer assim, o Exatamente. brilho, Isso. o que você quer passar. E aí, quando eu coloco que é o que a gente já descobriu, né? Que é o Primavera Brilhante. E olha isso aqui, as cores que eu amo. A mulher acende, gente. O olho E aí a faísca. mudança é gritante, assim, a gente percebe na hora no espelho como que realça, igual eu comentei com ela, ela perguntou pra mim, quais são, o que que você gosta, o que que te incomoda mais no seu rosto? Eu falei, Isso. essas marquinhas, né, de espinhas, de adolescência, que eu sempre tento Sim. com tratamento, a parte do olho, que às vezes, né, aquelas olheirinhas e tal, e realmente quando você usa, você coloca aqui a sua cartela, você vê como muda toda a expressão, né? Exatamente. Você comunica quem você é. E isso que você está falando é extremamente interessante, Ju. Por quê? Quando a gente faz a coloração pessoal, normalmente as consultoras de imagem, elas focam no benefício estético, tá? Então, quem usa as suas melhores cores parece mais jovem, fica com uma cara saudável, um glow, né? A boca Tem ganha uma vida, cor né? natural, você ganha vida, exatamente. Então, esteticamente falando, você fica plena, né? Fica mais bonita, até sem maquiagem, inclusive. Por isso que para os homens é muito bacana a coloração, porque o homem não usa maquiagem. Então, o único recurso que o homem tem são as cores que ficam próximo do rosto dele para ele parecer mais jovem e tal. A mulher tem N recursos. Só que uma mulher, quando ela usa sem conhecimento as cores que não beneficiam ela na maquiagem, o batom errado, a base na cor errada. Por exemplo, a base. A base, você me falou que o meu tem que ser pro tom amarelado. Sim, fundo quente, fundo amarelado, né? Se vai você colocar usa um uma fundo, uma base rosinha em você, não vai ficar legal, entendeu? Então, tudo isso é autoconhecimento. Então, o meu foco na coloração pessoal, hoje, é a evolução. Eu chamo de Color ID, que é o método que eu trabalho, que é do estilo MIDI. Clélia Midori, um beijo, que é minha mestra das cores. Ela criou a primeira cartela no mundo com tendência de personalidade. E ela é brasileira, mora em São Paulo. E foi com ela que eu fiz a minha formação. Então, o que é interessante entender? Que é além da estética. A coloração pessoal, ela tem a ver com quem nós somos na essência da nossa personalidade. E é aí que separa a consultoria de imagem da estratégia de imagem. E aí, gente, tudo isso que ela fez comigo, eu vou te falar no resultado final que chegou. Não, agora, essa aqui, cenas olha fortes, isso aqui. cenas fortes. Essa aqui é a minha cartela, a Primavera Brilhante. Então, isso aqui agora eu ando na bolsa e eu vou seguir tudo isso aqui. De cores É o e tal. guia da vida. Mas aí, uma coisa, igual a gente estava comentando, não é necessariamente que eu não posso usar um preto, né, De Verusca? forma alguma. A Que cartela aqui de é o cores preto não não é pra consta limitar. pra mim, o branco não. É pra já, expandir. já consta o off-white, por exemplo. Mas Isso. o branco, o preto não consta aqui. Mas, por exemplo, se eu quiser usar um preto, Exatamente. eu posso. Claro. É por isso que eu falo. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não quero fazer minha coloração pessoal porque eu vou ficar restrita só às cores da minha cartela. Não. Aliás, eu fui dar consultoria numa loja e a dona da loja falou assim, pelo amor de Deus, eu odeio as pessoas que fazem o que você faz, porque a cliente chega aqui e fala, não pode isso, não pode aquilo. E, na verdade, a coloração pessoal é sobre ampliar possibilidades, nunca restringir. Tem a ver com autoconhecimento e você entender... Pô, eu quero usar preto. E o que eu faço pra usar preto? Maquiagem na cartela, cabelo na cor da cartela, acessórios, claro, coisas da Cuca. Entendeu? Tudo faz sentido, mas você vai saber o que você tá comunicando com intenção. É um jogo de xadrez das cores. E, gente, o cabelo também. Igual eu vou mudar o meu cabelo. Uhul! Ela Nova tá só York. nos spoilers aqui de Nova York. Tô. E eu fiquei na dúvida realmente qual seria o que eu quero clarear e tudo. E eu tava na dúvida qual seria o meu tom. Sim. E o meu tom deu aqui, que é o loiro, mas um loiro mais Dourado, um louro quente. Não prateado, né? De forma alguma. Se ela colocar aí um platinado, vamos supor que a moda tá no platinado e ela vai seguir uma tendência, ela vai ficar pálida. Mas, ó, aí isso aqui eu fiquei extremamente admirada. Que quando eu terminei... E aí veio aqui, ó, tendência... Não, peraí, só quero que você fale um pouquinho uma coisa antes, que é interessante para as pessoas entenderem o processo. A tendência de personalidade, ela é só falada no final do processo. Então, assim, a Juliana passou pelo processo todo. A gente chama de TIP, que a gente analisa temperatura e de intensidade, ou seja, se são cores suaves ou saturadas, e
a profundidade. São cores claras ou escuras. Então, depois que ela passa por todo esse processo e acompanha isso diante de um espelho, vendo o que acontece no rosto dela, que tem cores que deixam ela pálida, tem cores que deixam ela, né, acesa, parece que passou um blushzinho, a boca fica mais vermelha, tem cores que deixam a olheira mais evidente, marca mais as marcas de expressão, o olho dá aquela caidinha, tem outros que o olho parece que tá faiscando. Quando a gente passa por todo esse processo e ela acompanha, chega o grande finale. E aí, eu cheguei, então, que eu sou a Primavera Brilhante. Exatamente. E aí, gente, na cartela aqui, ó, vem... Ó, Vitor, mostra aqui. Um resumo do que é a minha personalidade. Exatamente. E aí ela falou, olha, vamos ver se é tudo isso. E aí eu vou ler pra vocês. Porque eu sou tudo isso aqui que a Verusca leu no final na minha cartela. Extrovertidos e falantes, falo mais que o homem da cobra. Gostam de chegar e serem percebidos. Não é discreta. Não. Animados por natureza, possuem uma personalidade que estimula as pessoas com felicidade e motivação. Gostam de resolver tudo rápido, sou 220, 24 horas, né? E realizaram muitas coisas ao mesmo tempo. Faço 1001 coisas. Eternamente jovens e bem-humorados, podem se irritar facilmente. Quem trabalha comigo sabe, né, Vitor? Adoro! Mas não são de guardar rancor. Não guardo nada. Eu tô Acabou, vira a chocada. página, vai embora e tá tudo certo. Não parece que leu tua alma? Leu minha alma. É forte isso, não é? Agora, gente, percebam que a gente só analisou cor. Eu não fiz uma terapia com a Juliana. Eu não fiz um questionário com a Juliana para conhecer a personalidade dela, para chegar no final. Sabe aqueles testezinhos que a gente fazia na época da Capricho? Fazia aqueles testezinhos de personalidade para ver quem você é e tal. Não é isso, gente. A gente analisou tudo isso através das cores e ela acompanhou no espelho o que favorecia ou não ela. E aí tem esse casamento perfeito das cores com a personalidade, com a identidade, que a gente chama de Color ID. É muito forte isso, porque isso faz parte, Juliana, do seu DNA. Você tem noção? A cor faz parte do teu DNA, a tua personalidade nasceu com você e, de repente, com 42. Com 42 anos, a gente faz esse encontro bombástico. E aí, a hora que a gente terminou, eu falei assim pra ela, Verusca, você já reparou nas cores da minha logomarca? Fiquei chocada. Ela falou, deixa eu ver. E aí, eu vou até virar ao contrário, porque minha logomarca é isso aqui, ó. Ela começa com o amarelo e ela vai passando por todas essas cores, chegando aqui, ó. Exatamente. É chocante. E tem Enfim. a ver, né? A logomarca é a extensão de quem é você, Porque a minha Juliana. A personalidade- sua marca, o seu nome. A gente desenvolve a logomarca aqui e, assim, a primeira coisa que a gente fala pro cliente, quando você vai criar uma logomarca, a logomarca ela tem que ser você. Pode Ela- indicar seus clientes para fazer coloração antes de escolher as cores. Ela tem que mostrar a sua personalidade, o que você quer passar com a sua marca. Exatamente. Porque é aquilo que vai te fixar Isso. pro mundo e vai ficar pro Exatamente. resto da vida pra você. Você pode, às vezes, Exatamente. alterar um pouquinho, modernizar, mas ela tá ali. Isso. Entendeu? Então, assim, quando a gente desenvolveu aqui na empresa a logomarca, a primeira eu olhei e falei, olha, as cores estão legais, mas ainda eu quero mais. E aí veio com a segunda opção. Quando eu olhei, eu falei, sou eu. É muito Primavera Essa Brilhante. sou eu, é a minha empresa, são as minhas cores. E daí foi o meu escritório inteiro com as Não, arquitetas. o escritório dela é super instagramável. Eu fiquei louca quando eu vi aquela cortina. Que tem todas essas cores. Não, também, gente, depois vocês vão olhar nos meus stories, vou salvar isso no destaque do meu para as Insta. pessoas darem uma olhada. Porque, gente, é muito chocante. Ela tem aqui uma cortina de cetim. Gente, cetim são cores brilhantes, concorda? Ela tem um brilho ali. A cartela dela é brilhante. É inteirinha a cartela dela. Eu fiquei chocada nessa cortina. Eu fui até gravei com o drap, né? Que é esse tecido especial que a gente usa. Porque é a Juliana. Todas as cores da cartela dela estão no escritório dela, estão na logomarca dela, estão na alma dela, na essência dela. É muito chocante. Então, ou seja, essa é a minha personalidade. Uma mulher brilhante. E é muito legal a gente se descobrir, né? Exatamente. Entender um pouquinho mais e ver como que, na verdade, essa coisa de você, quando fala assim, o que você veste, ela passa a tua imagem. Isso eu sempre tive. Sim. Então, assim, desde
que eu me entendo por gente. Uhum. Eu sempre tive isso, olha, eu preciso ver o que que eu vou usar, que é a imagem que eu quero passar. Mas não Sim. necessariamente tanto com cores. Uhum. Mas, por exemplo, sempre muito bem elegante, vestida, dentro das várias condições que eu já tive. Então, desde Sim. lá do comecinho, que seja na faculdade, que eu não tinha, né, zero, Sim. né, financeiro e tudo Sim. mais, eu ia de acordo com o que eu tinha condições de comprar naquele Exatamente. momento. Você era a mas sua melhor versão dentro do que você dentro do que podia. eu podia. Então, o que qualquer pessoa pode fazer, né, Verusca? Qualquer pessoa. Exatamente. Porque é a imagem que você quer passar. Na verdade, não é só a questão da imagem que você quer passar. O que eu trabalho com as minhas clientes, a gente conversou aqui, é uma coisa chamada linguagem não verbal. Existe um estudo científico que fala que a nossa fala representa só 7% do que as pessoas prestam atenção em nós. 83% é linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Cores, linhas, texturas, entonação de voz, impostação, né? Se a voz se fala mais rápido, se fala mais devagar. Tudo isso comunica antes do conteúdo. Às vezes a gente estuda para fazer aquela palestra maravilhosa e o que a pessoa vai fixar é a forma que você comunicou, é a postura que você teve. Então, a linguagem não verbal é maravilhosa. Dentro da estratégia de imagem, a gente trabalha, inclusive, uma questão chamada perfume. Por quê? Porque o perfume não tem como a pessoa não sentir. Você chegou, você comunicou. Perfume mais doce, aquela coisa mais frágil, uma mulher mais feminina, né? Um perfume mais intenso, talvez uma mulher mais sexy, sem abrir a boca. Entendeu? Porque entrou ali na pessoa. Te marca, né? Te identifica. Exato, te identifica, né? A gente falou também sobre a assinatura de estilo, né, Ju? Que é essa coisa de você comunicar quem você é através da forma como você se veste, os acessórios que você usa. Uma das dúvidas que eu comentei com a Verusca. Hoje a minha postura, ela é mais empresarial, entendeu? E é o que eu me identifico, inclusive as minhas seguidoras na parte do meu jornalismo lá no Instagram, também se identificam. Então, muitas vezes eu recebo, toda semana, na verdade, elogios do meu look. Nossa, sempre elegante, sempre com postura, sempre, sabe, se vestir muito bem. Eu sempre tive essa postura. Sim. Só que, por exemplo, eu tenho momentos na minha vida. Claro. Tem dia que eu tô uma menininha de 16 anos. E tá tudo certo. Porque eu gosto do meu tênis, eu gosto às vezes eu tô com uma saia midi, com um tênisinho, uma t-shirtzinha. E eu não deixo de comunicar, mas naquele momento, por exemplo, eu não vou para a reunião daquele jeito. Não, mas veja bem, isso que você falou é muito interessante. Existe dentro da estratégia de imagem análise de estilos, né? Então, existem vários estilos. Então, tem o estilo que você falou do tênis, do conforto, que é o estilo natural esportivo. Tem mulheres que, por exemplo, tem o estilo sexy, que gosta de peças mais colantes, mais decote. Uma leve transparência. Né? Tem que já não é o meu caso. Então, tem a mulher que já, por exemplo, é criativa, então gosta de jogar com cor, textura, mix de estampa. Tem a pessoa, por exemplo, que é do sofisticado, que adora uma grife e tal. Tem um estilo dramático, que adora tudo que é exclusivo, diferente, assimetria. Então, existem os estilos, né, que chamam estilos universais. Que eu, dentro da estratégia de imagem, trabalho os estilos dentro da personalidade. Por exemplo, essa personalidade que você me descreveu aqui, uma saia midi, um tênis, uma coisa mais descolada, que foca no conforto, são mulheres extremamente práticas. Não gosta de mimimi, não gosta de gente mimizenta. Ela resolve a mala dela, é isso que eu quero, é isso que eu faço. Por quê? Porque são práticas. É o estilo natural, que preza muito pelo conforto, né? Ela gosta da jovialidade, dessa coisa, entendeu? Que o tênis comunica, de bater perna, entendeu? Então, quando eu faço análise de estilos, eu sempre vou voltar para o autoconhecimento. Eu sempre faço essa junção entre essência e embalagem, produto e a embalagem. Por quê? Porque a gente, né, eu que sou publicitária, você que atende tantos clientes, a embalagem, que é o nosso look, quem nós somos por fora, tem que comunicar quem a gente é por dentro, senão a gente cria ruído na imagem. Não parece que gente que você olha, parece que é comprar algum mentira. produto. Se não tiver a informação correta ali para te prender, para te chamar a atenção, você nem olha. Imagina, por exemplo, a gente pensar um arroz azul. Você vai conseguir comer um arroz azul? Não dá uma coisa meio esquisita? Porque o azul não é cor de comida.
Entendeu? Então, todo tempo a gente está comunicando. As cores, né? Existe o livro Psicologia das Cores, inclusive até mostrei aí na cartela, que as cores comunicam. A gente também tem como passar uma mensagem através das cores do que a gente quer comunicar. Né? Vou para uma entrevista de emprego, uma cor excepcional para ser usada é o azul marinho. É a cor da credibilidade, é a cor da força, né? É a cor da seriedade. Inclusive, o azul é uma das cores mais amadas pelas pessoas, porque é a cor do céu, é a cor do divino, segundo o livro da Psicologia das Cores, e provou-se que cor não é esoterismo, entendeu? Cor não é aquela coisa que eu escolho na passagem do ano, que eu vou ter no meu ano. A cor, de fato, ela comunica É a sua no identidade, subconsciente. sua personalidade. Não, além disso, né? Por exemplo, o amarelo é a cor da comunicação. Meninas que estejam na pista para negócio, não vá de preto na balada. O lugar já é escuro, certo? Então, o preto ele vai fazer você desaparecer no meio da multidão. A maioria da mulherada que tá lá com você vai estar de preto. Ou seja, como é que você vai chamar a atenção daquele boy que você tá afim de preto? Amor, o preto é a cor do distanciamento. É do poder também. Mas na balada... depende da situação, o momento, exatamente, né? tem o momento Se certo. você quer uma posição para uma reunião, né? Alguma Sim, coisa uma assim coisa de, muito séria. olha, né? Tô podendo, sou poderosa, usa esse vestidinho da Juliana aqui, ó. Alto contraste. É a cor, por exemplo, o alto contraste, que é o preto e branco, é a cor da Chanel, da logomarca, é a cor do Saint Laurent, é a cor da Dior. Por que eles escolheram o alto contraste? Porque o alto contraste do preto e do branco transmite poder, só que também transmite distanciamento. Por quê? Porque quem que vai comprar? Quem tem grana para comprar Nem uma todo Chanel mundo de tem 40, acesso. 50 mil reais? Não é Então ele deixa acessível. claro, não é acessível para todo mundo. Então, amor, né? Por que o segurança usa preto? Porque ele não quer que o povo fique lá batendo papinho com ele. Por que num evento... A mulherada agora acho que tá tudo olhando para falar, eu tenho um monte de preto. O pretinho não é básico, gente. Sinto lhes informar, não é básico. O pretinho não é básico. Então, assim... Tudo comunica. Você tem que usar a cor com intenção. E nada do que também você não resolva usando um preto, misturando cores com preto, né, Exatamente. Verusca? Por exemplo, a gente tá falando aí, uma saia preta. Mas você pode jogar a cor que condiz com você aqui. Mesmo porque parte na de coloração cima. pessoal é sempre o rosto, que é importante. Mas, e sabe o que eu acho legal? Quando você falou, porque tem muita gente que às vezes não faz o que falar, eu vou ficar presa naquilo. Mas, gente, deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é minha paleta. É demais a cartela dela, gente. Ó, cartela, né? Tô falando paleta. Olha isso aqui. Tá certo, paleta de cores também. Gente, é milhões de opções que eu tenho dentro 64 melhores cores pra ela. Entendeu? Ou seja, você não fica presa. Não. Entendeu? Só que, por exemplo, eu amo essa parte aqui, ó. Inclusive, tô com um esmalte mais pro lilás. Mas, eu tenho o tom mais exato do que eu posso Exatamente. ir. Exatamente. Tá vendo? Cara, a calça que eu vou gravar o próximo podcast é dessa cor aqui, ó. Eu amo. Sim. Entendeu? Então, ou seja, esse aqui, ó, tem um batom maravilhoso que eu amo. Ou seja, tá dentro. Laranja. Exatamente. Tem uma calça maravilhosa que eu comprei faz pouco tempo, laranja, nesse tom. Ou seja, dá pra você seguir, sim, essa cartela sem ficar falando, eu tô presa só nessa... Não, gente, Não. olha o tanto de cores. É ampliar possibilidades. Por exemplo, o branco, o preto e o cinza não tem na cartela da Ju. Então agora eu vou falar, Ju não usa mais preto, não usa... Gente, aqui não é Esquadrão da Moda, a gente não tá aqui pra criar personagem. Entende? Isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas que fazem consultoria de imagem que criam o personagem. Então, a pessoa vem e fala assim, eu preciso transmitir mais força, mais credibilidade, já vai pro terninho. Então, vamos vestir de terninho. Só que, às vezes, a pessoa ela tem uma personalidade criativa, irreverente, diferentona. Como é que eu vou tascar essa pessoa num terno? Ela não vai sustentar o look. Por isso que o estilo tem a ver com a personalidade. Eu tenho um blazer nesse tom aqui, ó. Aí, ó. E que fica maravilhoso. Poderosa. Quando eu uso. Ou seja, não precisa ser necessariamente daquela coisa mais fechada, né? Não. Mesmo porque linhas e formas comunicam, né? Exatamente. Por exemplo, linhas retas e linhas inclinadas, a gente fala que são que tem muita energia masculina. Não é gênero aqui, tá? Feminino e masculino. Eu tô falando da comunicação. Então, linhas retas e inclinadas, a energia masculina transmite mais força, mais poder, mais credibilidade. Linhas orgânicas, né? Mais arredondadas, energia feminina, transmite mais docilidade, amizade, aproximação. Então, tudo é estratégia. Por exemplo, aqui no look da Ju,
Hoje a Ju tá no alto contraste do preto e branco. Mas vejam que é um animal print, né, Ju? É uma oncinha aí. E é tudo linhas orgânicas. Ela tá de vestido, que é uma coisa super feminina. Então, ela consegue gerar ali na imagem dela uma certa dualidade. E aqui as pessoas não dá pra ver, mas olha o que eu joguei no pé. Deixa eu ver, que eu não tinha visto. Na câmera dá pra ver. Olha só, gente. Ô, Vitor, não dá. Rosa. Peraí, gente, eu vou mostrar. Não, tira o Pega. sapato. Mostra o sapato. Verdade. Muito mais prático aí, ó. Aqui, gente. Ah lá, ó. Tá vendo? E ó, linhas orgânicas de novo no pé, tudo arredondadinho. Já trouxe aí a mocinha à tona. Exatamente. E aí, só pra gente finalizar. Então, por exemplo, nessa parte dos estilos. Por que eu tô falando isso? Porque eu me vejo de vários estilos, depende da ocasião. Claro. Então, por exemplo, agora eu tô indo pra Nova York pra Semana de Moda. E, eu vou pra lá totalmente fashionista. Sim. E eu tenho muito um estilo próprio. Eu gosto muito de ousar, mas eu Isso ouso é do estilo criativo, meu gosto. amor. É. Entendeu? Que você também tem. É meio Exatamente. camaleão. E aí lá eu vou fazer um estilo totalmente diferente do que eu uso aqui no meu dia a dia. Porque é estou outra proposta. na maior semana de moda aí praticamente do mundo, entre as 3 maiores. Ela é muito chique, gente. E eu quero usar, eu gosto de usar, eu gosto de Gosta de chamar atenção, tava na de cartela estar, dela, lembra? Chegar e com- ser percebida. com o meu estilo, que eu não vou deixar de ter, mas que é diferente, que não necessariamente eu uso no dia a dia aqui em Ribeirão. Então, na verdade, é aquilo que a gente tá falando. Você tem o estilo criativo, Ju. Outro dia eu encontrei com ela almoçando, ela estava com uma jaqueta jeans, vai vendo se a pessoa é básica. Jaqueta jeans de franja. Ela abria assim o braço, parecia que saía voando. Foi a da mulher última com uma semana de asa. moda que eu fui, em 2019. Então, causou veja essa que jaqueta da bacana. Levis lá. Pois é, olha como tudo comunica. Você tem sim o estilo natural esportivo. Você tava com uma jaqueta jeans. Mas é uma jaqueta jeans com borogodó. Por quê? Porque ela tinha ali aquela franja super fashionista, super criativa, de uma mulher irreverente, uma mulher que adora causar. Entende? Mesmo não estando ali numa semana de moda, você estava almoçando. Você estava no seu dia a dia. Mas a mulher que tem o estilo criativo, ela é uma mulher que ela gosta de mexer com as pessoas. Ela gosta de chegar e ser percebida. Então, ela faz mix de estampa, ela faz mix de cor. Ela não tem medo de causar. Ela não tem vergonha das pessoas falarem, nossa, tá ridículo. Não. Ela Eu gosta, seguro. ela segura Aquilo- o muito look, ela aquilo. sustenta. Eu seguro o que eu tô vestindo. Sustenta o look. E é verdade mesmo. Isso, por exemplo, eu tô falando até no meu dia a dia e tal, mas você vê que, por exemplo, eu poderia estar toda de preto aqui. Não, eu gosto de pôr uma cor. Ela já botou uma pitada coloquei- ali do criativo. Exatamente. Eu faço muito isso. Como, por exemplo, aquele dia eu estava um pouco mais social, mas com uma jaqueta de franja. Exatamente. Essa é a mágica do estilo, entendeu? Isso é autoconhecimento. É você olhar para o teu armário e se identificar com a mulher que você é naquele momento. Tem pessoas que às vezes passam por transição de estilo. Olha pro armário e fala, não me reconheço mais. Por exemplo, Essa não sou eu. E acontece, por exemplo, você já foi mãe, né? Você é mãe, mas você passou naquele processo da Aquele gestação. processo não era eu. A gente se desconstrói nesse período. Você perde Vedusca, sua identidade. Isso é muito engraçado, porque eu olho algumas fotos minhas quando eu tive a Sofia, e até mesmo um pouquinho depois do Bernardo, eu parecia ter 10 anos mais velha. É muito louco Com as isso, roupas né? que eu usava. Mulheres Eu grávidas, me descobri, então, não na verdade, se depois da assustem. gestação, poucos anos agora. Tipo, Sim. eu tô falando aí de 6, 7 anos pra cá que eu descobri. Aham. Olha No que meu bacana. estilo, Porque no meu isso também vem com a jeito. maturidade, né? Vem com essa questão de você estar mais inteirada daquilo que você faz profissionalmente. Que, aliás, eu quero falar aqui, gente. Eu pago pau pra essa mulher, hein? Porque, olha, você sair de uma empresa consolidadíssima e ela fez essa transição de carreira diferente de mim por escolha própria e falou, eu vou empreender. É raríssimo ver uma pessoa CLT a vida inteira, que tem, entre aspas, a estabilidade que o CLT proporciona, da carteira assinada, do 13º, do Vale Alimentação e tal. E naquele grupo de comunicação que era o meu sonho. Poderoso! Que era o Maior assim, em maior do termos de Brasil, estrutura. Aham. né? Estrutura, não sei se podemos falar o nome, mas o pessoal já Podemos. sabe, né? Grupo EPTV, EPTV, Globo, que é afiliada da aham. Globo. Essa mulher resolveu abrir a empresa dela. Eu falo pra você, porque assim, pouquíssimos funcionários, né, que eu tive na minha vida, olha que gato. Quer atender pessoalmente? Vai que é um cobrador.
Aqui é assim, gente. Não, então depois você retorna. Então, assim, ó, o que acontece? Quando a gente passa por esse processo, né, de escolher empreender, tem que estar na alma da pessoa. Não é todo mundo que tem essa garra de se arriscar, porque o empreendedor, gente, não tem garantia. Chega final de ano que vocês, funcionários, tiram o 13º, às vezes a gente tira do nosso bolso, nosso dinheiro para poder fazer o pagamento. Então, assim, é muito louco e é por isso que eu pago pau mesmo para você. Você tá muito de parabéns. A empresa é um sucesso. Depois ela criou o podcast, criou essa sala com equipamento maravilhoso, atende hoje os melhores clientes, os maiores eventos, inclusive quero ser convidada a partir de agora. Você já está no nosso mailing. Eu vou com a desculpa que eu sou a stylist dela. A pessoa que já pede no ao vivo aqui. Não, tô brincando, mas assim, Ju, é muito legal. Você tá muito de parabéns. Você é realmente uma mulher inspiradora para quem te acompanha. Eu fico muito grata de ouvir isso, né? Tá contratada. Porque a gente sabe que não é um processo fácil, né, Verusca? Não. Você sair da sua zona de conforto. Então, assim, você tá abrindo mão de uma coisa certa, porque você tá ali quase 8 anos, né? Sim. De grupo. E aí, de repente, você decidir e falar, não, eu preciso mudar. E eu realmente precisava mudar. Eu precisava da minha liberdade. Sim. Eu precisava fazer o que eu queria. Ainda mais, não porque eu não gostasse, eu amava o que eu fazia lá. Sim. Mas eu queria a minha liberdade, fazer pra mim. Sim. E a minha mudança de estilo, bem ou coincidentemente ou não, é bem nessa fase mesmo. Exatamente. É nesse momento que eu fiz essa transição profissional de sair da minha zona de conforto, de me reencontrar. Se reinventar. Me reinventar. E ali eu entender que eu podia ser o que eu queria. Da minha forma, do meu jeito, com a minha roupa, meu estilo. Exatamente. Isso que você falou, prestem atenção, quem tá ouvindo e quem tá assistindo. Eu falo que eu vivi isso, é viver outra vida nessa mesma vida. Gente, por favor, não se limitem a essa vida. Não vivam a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu tenho que morrer assim. Não. Viva várias vidas nessa vida. Não se tenha arrisca, medo de mudar, se joga, de não ousar. tenha medo. Aconteceu um revés na tua vida, ressignifica, agradeça, porque lá na frente você vai entender que tudo vai se encaixar, tudo faz sentido. Então não se desespere pelo momento presente, né? Eu falo pra todo mundo, né, que eu aprendi com o falecimento do meu pai que a vida é agora. Não é hoje. Porque hoje é muito longo, são 24 horas. A vida é o aqui e agora, é a única certeza que a gente tem. São essas horinhas aqui, ó, um momento. É isso aqui. A gente não sabe o segundo depois o que vai acontecer. Então, viva o agora. Só que aprenda a desfrutar do momento da vida agora, no seu momento, entendeu, Ju? Viva outra vida várias vezes, sabe? Tome aquele sorvete que você nunca tomou, vá num lugar que você nunca foi, faça um caminho diferente. Às vezes as pessoas acham que a gente tá falando aqui, né? Com dinheiro é fácil, né? Com dinheiro a gente faz tudo. Você sabe de onde você surgiu e onde você chegou. Eu sei as coisas que eu passei nessa minha vida para chegar onde eu tô hoje e olhar... Não é fácil. De cabeça erguida e falar, hoje eu sou uma estrategista de imagem, não é demérito, eu trabalho a autoestima das pessoas, eu trago a melhor versão delas, eu continuo vivendo o meu propósito, que é fazer a diferença, não tenha medo dos reveses, agradeça por eles. Exatamente. Gente, eu amei esse bate-papo. Eu também. Adorei. Tô me sentindo super honrada de estar aqui. Obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço pra imensamente. Gente falar um pouco... Inspirar aí, né, tantas mulheres, homens também, porque a gente tem homens que assistem o Pô de Mulher. Viu? Quer conhecer mulher, gente? Aqui, ó. Exatamente. A essência feminina. E, ó, eu quero te presentear com a caneca, que é um presente pra você, todas as participantes. Não, e a frase, né? Gente, só Coco Chanel, ninguém mais, viu? Uma garota, entre parênteses, mulher, deve ser 2 coisas. Quem e o que ela quiser. Uhul! Exatamente, vamos. Ó, Show. Agradecer a Caneca Itaúsa RP, que é a nossa parceira, que faz com tanto carinho e qualidade. Exatamente. Essas canecas aí. A gente tá postando no Instagram da Caneca Itaúsa RP. Vai lá, que tem muitos produtos legais que eles desenvolvem, vários, do jeito que você quiser personalizar. Amei. E é isso. Saúde. Saúde. Verusca, obrigada pela sua participação. Vou seguir agora a minha cartela. Oba, vamos acompanhar então, essa semana de os moda. meus looks, que agora tô na parte para finalizar a montagem. Sim. Do que eu vou usar lá exatamente. Eu tenho alguns parceiros que estão indo comigo aí nessa jornada.
E eu vou seguir agora, gente. Cartela. É isso aí. Obrigada, viu? Um Amei. beijo, obrigada. Uma Beijo. honra estar aqui. Pessoal, ficando por aqui, terminando mais um Flow de Mulher. Então, até a próxima quarta-feira. Tchau!